Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos na tarde de hoje. Primeiro a gente queria lembrar, que ainda estamos no mês de dezembro, um mês que a gente ainda está fazendo campanha para o Natal da nossa Casa do Caminho, então pedindo ainda ajuda para vocês, para que a gente faça aí as bolsas dos nossos assistidos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos moradores de rua. Então a gente conta com a ajuda ainda de todos vocês para que vocês possam colaborar com a gente, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo sim todo o amparo, toda ajuda, para que nesse momento, Senhor, o Senhor possa nos ajudar, nos direcionar, encaminhar as nossas palavras, os nossos pensamentos para o momento do estudo. E que toda essa vibração possa chegar nos lares que estiverem ligados a nós nesse momento. Ampara, protege, sustenta todos aqueles que nesse momento passam por dor e agonia. E alivia, Senhor, aqueles que necessitam do seu bálsamo. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome dos bons espíritos, em nome de Bezerra de Menezes, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, darmos por início o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje o estudo da tarde de hoje são as diferentes ordens de espíritos. E a gente começa com a pergunta 96, em que os espíritos perguntam se os espíritos perguntam. Não, os espíritos não perguntam nada. Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos são iguais ou se existe entre eles algum tipo de hierarquia. E o único tipo de hierarquia que existe entre os espíritos, respondem ele, são o quê? O grau de perfeição, Então, são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que eles tenham alcançado. E que grau de perfeição é esse? O grau de perfeição moral. E aí Kardec continua. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E aí os espíritos respondem para Kardec. É um número ilimitado. Porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçada como uma barreira. Todavia, consideram-se os caracteres gerais. Pode-se reduzi-las a 3 principais. Aí vamos ver quais são essas 3 principais? Então, essas 3 principais são a dos espíritos puros, que é a de primeira ordem, são aqueles que não precisam mais reencarnar. A de segunda ordem, os que só desejam o bem, essa é a preocupação deles. E os de terceira ordem são as características dele: ignorância e desejo do mal, e todas as más paixões que retardam o seu adiantamento. Então, essas são as 3 características gerais que definem, os espíritos que vão se encontrar nessas categorias. Mas, como eles falaram lá, é ilimitado. Então, essas são as características gerais, tá bom? Então, vamos continuar. Os espíritos de segunda ordem possuem somente o desejo do bem? Têm eles também o poder de praticá-lo? Eles têm esse poder conforme seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, têm as provas a suportar. Então, vamos lembrar, os de primeira ordem, eles são os espíritos puros, não tem mais que reencarnar. Já adquiriram todas as habilidades. Os de segunda ordem, não. Lembram, as características são gerais. Então, como as características são gerais, uns vão ter a ciência, outros vão ter a sabedoria. Só que para eu ser espírito puro, eu tenho que ter todas as características, eu tenho que ter todas as como é que a gente fala? Eu vou colocar como características, mas eu tenho que ter todas as qualidades,
E então eu vou ter que ter a ciência, eu vou ter que ter a sabedoria, eu vou ter que ter a bondade. Então, enquanto eu ainda tiver provas a suportar, eu ainda vou reencarnar. Então, essa ainda é uma característica dos espíritos que estão na segunda ordem. Na 99, os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Aí ele diz que não. Uns podem fazer o bem, podem não fazer nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem com o mal e ficam satisfeitos. Mas aí nessa ordem a gente vai ter os espíritos levianos, os travessos, os que são mais perturbados do que maus. Então, dentro da característica da terceira ordem, a gente vai ter uma gama de espíritos imperfeitos. E aí a gente vai estudar isso tudo separadamente. Então, agora a gente vai estudar essa escala espírita, então que a gente agora vai esmiuçar. Porque primeiro a gente falou as características gerais. E aí, dentro das características gerais, se são características gerais, a gente não estudou minuciosamente. Agora a gente vai estudar um pouquinho essas características que vão ali se encontrar em cada um deles, né? E aí, nas observações preliminares, a gente vê que ele vai falando dessa classificação, né? E a classificação que ele diz aqui, ela é baseada no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que eles vão adquirir e nas imperfeições que eles ainda têm. Essa classificação, aliás, não tem nada de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto. Porém, de um grau a outro, a transição é insensível e nos limites a matiz se apaga. Então, o que a gente pode ver? Que eu posso estar dentro dos espíritos imperfeitos, mas eu não saber exatamente ali. Às vezes eu tenho uma matiz de bondade, mas eu ainda não sou um espírito bom. Mas dentro da minha imperfeição, eu já estou adquirindo lampejos de características de outros espíritos, de qualidade de outros espíritos. Por quê? Porque eu estou nesse processo de aprendizado. Então, várias matizes é como se relacionam com o conhecimento. Peraí, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, que nem eu estou entendendo. Peraí. Vários matizes e como se relaciona com o conhecimento de Deus. Então, assim, há essas matizes, porque assim, a gente não está ali estanque parado na escala espírita, né? Aí continua aqui, ó. Acrescentam ainda estar considerada que não se deve jamais perder de vista é que entre os espíritos, assim como entre homens, há os muito ignorantes e não se seria demais acautelar-se contra a tendência a crer que todos devem tudo saber, porque são espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e o conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes. Então, a gente tem que entender que não é porque é espírito que ele entende tudo. Isso vai depender do quê? Em que local da escala aquele espírito está ali. Se eu sou um espírito imperfeito, se eu ainda sou um espírito que estou lá no início da minha jornada, né? Eu ainda não tenho a sabedoria. Eu ainda não tenho conhecimento. Eu até posso ser um espírito imperfeito e ter o conhecimento da vida espiritual. Mas eu posso também ser um espírito totalmente ignorante das questões espirituais. Eu posso ter um grau de adiantamento muito atrasado. Os espíritos admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões, que essa aqui foi o que a gente já falou lá na frente. Essa aqui eu não vou repetir para vocês. Aí a gente vai falar especificamente de cada ordem agora. A gente vai começar pela dos espíritos imperfeitos, tá bom? Então vamos lá. Qual é a característica geral dos espíritos imperfeitos? Primeiro,
predominância da matéria sobre o espírito. Então, isso é uma característica geral. O espírito imperfeito, independente de onde eu estou ali na escala, isso é uma característica geral de todo espírito imperfeito. A predominância da matéria sobre o espírito. Outra característica geral, propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Então, todos os espíritos imperfeitos têm essa característica como geral. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns não fazem o bem nem o mal, mas simplesmente por não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Então, basta a gente não fazer nada, já não fazer nada é a ausência do bem. E a ausência do bem já é o mal. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Seu conhecimento sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Outra característica também desses espíritos, qual é? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. E esta impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. Então, todas essas características que a gente está falando são características dos espíritos imperfeitos. Eles sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que eles mesmos não causaram, pela impressão que eles têm muito mais da matéria que pesa sobre eles do que necessariamente pelas sensações que eles têm pela influência da matéria. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportam e por aqueles que fizeram os outros suportar. E como sofrem por longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Então, tudo isso o espírito imperfeito tem essa questão. Acreditam que Deus pune, né? E eles acreditam isso piamente. E aí, os espíritos imperfeitos, eles estão divididos da seguinte maneira. A gente pode dividir eles assim, em 5 classes principais. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e dele fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e amascaram-se de todas as formas para melhor enganar-se. Nas manifestações, reconhecemos-los por sua linguagem a trivialidade e a grosseria das expressões. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se querem iludir, falando de maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo seu papel e sempre terminam por trair sua origem. Alguns povos fizeram deles divindades maléficas, outros os designam sob os nomes de demônios, maus-gênios e espíritos do mal. Então, o que a gente vê aqui nessa classificação aqui dos espíritos impuros que estão aqui nessa parte, né? São espíritos que estão muito mais ligados a essa questão da maldade, da inveja, da baixeza, né? Que eles estão aqui muito mais inclinados mesmo para o mal, porque essa é seu real objetivo, né? Então, é o que ele está dizendo aqui, eles se comprazem com o que é pérfido, com o que é causar discórdia, né? Com a maledicência, com a desconfiança. Então, esse é o papel desses espíritos, encarnados ou desencarnados, né? Mas como a gente está falando de espíritos aqui desencarnados em alguns casos, mas a gente também pode ter alguns exemplos de espíritos encarnados aqui, que viveram aqui na Terra, né? 9ª classe, espíritos levianos. E quem seriam os espíritos levianos? Já os espíritos levianos são os ignorantes,
astuciosos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo, respondendo a tudo, sem se preocupar com a verdade. Então, eles não têm a menor preocupação com a verdade. Eles querem se meter. Então, eles dão um palpite, falam sobre coisas que muitas vezes não têm conhecimento. Eles são levianos. Aí, alguns desses espíritos que estão aqui ligados a essa questão, que a gente chama, são os duendes, os diabretes, os gnomos, né? Eles gostam de causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro através das mistificações. Já na 8ª classe, nós temos os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante extensos, porém, acreditam saber mais do que realmente sabem. O pseudo-sábio, ele é diferente do leviano, né? Porque o leviano, ele se mete ele é mais zombeteiro, ele é mais brincalhão, né? Mas o pseudo-sábio não, ele tem aquela postura de que ele é um sábio, e ele fala com uma linguagem rebuscada, né? Fingindo que tem aquele conhecimento, só que ele não sabe de nada. Seu conhecimento são bastante extensos, porém acreditam saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. A linguagem deles possui um caráter sério. Porém, eles podem enganar sobre sua capacidade e suas luzes, mas, em geral, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas. Se a gente for olhar mesmo, se a gente for se aprofundar sobre o pseudo-sábio, a gente vai ver que ele é falso, né? E quantos pseudo-sábios, quantos falsos profetas nós não tivemos na história e ainda não temos, né? Por aí, fingindo conhecimentos. Mas se a gente ficar atento e a gente for investigar, a gente vai ver que não tem aquele conhecimento. Já na 7ª classe, nós temos os espíritos neutros. Quem são os espíritos neutros? Esses são mais perigosos no sentido de que os espíritos neutros, eles não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado quanto para o outro. Por que eu falei aqui que isso às vezes é ruim? Porque são espíritos que não se posicionam, né? São espíritos que não têm lado, eles fogem da responsabilidade, né? Então, é muito complicado isso quando o espírito ele não tem um posicionamento, porque ele pode tender para qualquer lugar, né? Então, apegam-se às coisas deste mundo, de cujas alegrias e grosserias sentem saudade. Na 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos eles ficaram muito conhecidos quando o espiritismo apareceu, né? Lá quando a gente tem as batidas esqueci o nome da casa, que aconteceu nos Estados Unidos com aquelas irmãs que batiam nas paredes e aí aqueles espíritos faziam toque-toque nas paredes e chamavam a atenção. Então, os espíritos batedores, eles têm e perturbadores, eles têm exatamente essa função, né? Chamar a atenção para algo, perturbar, né? Então, esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta em vista de suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Eles são espíritos que manifestam sua presença através de efeitos sensíveis e físicos, tais como as pancadas, o movimento, o deslocamento anormal dos corpos sólidos e a agitação do ar. Então, esses são os espíritos, né, da 10ª classe até a 6ª classe, de espíritos imperfeitos. Já os de 2ª ordem, os bons espíritos, a gente vai começar agora. Vamos ver primeiro os caracteres gerais desses espíritos. Então, quais são as características gerais? A gente falou lá
que os espíritos, as características gerais dos espíritos da segunda ordem, o quê? Era a predominância do desejo no bem, mas que eles ainda tinham que reencarnar, porque eles ainda tinham provas a vencer. Então, vamos lá. Então, eles têm uma predominância do espírito sobre a matéria, coisa que o espírito impuro não tem, não é? O espírito imperfeito, ele tem o quê? A predominância da matéria sobre o espírito. Já o espírito de segunda ordem, o espírito já está predominando sobre a matéria. Por quê? Porque já tem o desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Então, qual foi esse grau que atingiram? Uns atingiram o grau da ciência, outros da sabedoria, outros da bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Então, uns atingiram o saber, outros as qualidades morais. E para eu ser espírito puro, eu tenho que atingir o saber e a qualidade moral. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal. Quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, como ainda tem coisas a aprender, né? Então, como a gente colocou ali, para a gente ser espírito puro, nós temos que ter todas as aptidões, nós temos que conseguir todas as habilidades morais e todas as habilidades intelectuais, e não precisarmos mais reencarnar. E aí a gente passa a ser espírito puro. E aí vai haver total predominância do espírito sobre a matéria também, né? Então, vamos lá para ver quem são os espíritos que estão nessa categoria de segunda ordem. Na quinta classe, os benévolos. A qualidade dominante deles é a bondade. O nome já diz, né? Benévolo. Agrada-lhes prestar o serviço aos homens e protegê-los. O progresso deles efetuou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Então, o que está faltando para esse? O intelectual, que progrediu mais no moral. Quarta classe, espíritos eruditos. O que os distingue especialmente é a amplitude dos seus conhecimentos. Esses já estão precisando o que mais? Se eles são mais conhecidos como eruditos, desenvolveram mais o conhecimento, eles estão precisando o quê? Preocupam-se menos com as questões morais, então eles estão precisando desenvolver mais a questão moral. Terceira classe, espíritos sábios. As qualidades morais de ordem mais elevadas formam seu caráter distintivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. Então, olha a diferença, né, do espírito sábio. O espírito sábio, eles vêm caminhando, né, as qualidades morais deles são de ordem mais elevada, conseguido formar seu caráter mais distintivo, né? Ele já está possuindo aqui conhecimentos ilimitados, né? Mas ainda tem coisas aqui a conquistar. Então, aqui, vamos ver o que os espíritos sábios. As qualidades morais de uma ordem mais elevada formam seu caráter distintivo. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato. Mas ainda está faltando desenvolver mais alguma coisa, porque senão já estaria numa categoria de espírito puro. Mas ele ainda precisa, né, desenvolver mais. Já a segunda classe, que são dos espíritos superiores, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só denota a benevolência, sendo inalteravelmente digna, elevada, frequentemente sublime. Sua superioridade torna-os mais do que os outros, aptos a nos dar as noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Então, a gente vê
que na segunda ordem vai aumentando a condição de cada um, né? O benévolo só tem ainda a condição da bondade. Então, só está ali na condição moral. O erudito está ali só desenvolvendo ainda a condição da capacidade intelectual. Já o sábio, ele tem uma capacidade desenvolvida moral, mas ainda com um conhecimento intelectual a se desenvolver mais. O superior, ele já está desenvolvendo ciência, sabedoria e bondade, mas ainda está mais do que o sábio, né? O superior. Mas ainda tem mais alguma coisa para ir para a condição de espírito puro. Mas está lá quase na boquinha, né? Mas está faltando alguma coisinha ainda que ele precisa ali conquistar para ele ir para a condição de espírito puro. Mas a gente vai vendo ali que eles estão todos devagarzinho, né? Adquirindo as suas qualidades para ir devagarzinho chegar à sua condição máxima de espírito puro. E os espíritos de primeira ordem, que é o nosso último, na 112, ele diz aqui não tem nenhuma influência da matéria sobre o espírito. A superioridade intelectual e moral são absoluta com relação ao espírito das outras ordens. Tá vendo como eu fui falando? Que a coisa foi o quê? Ela não é de repente. A gente vê lá, no benevolente começou com a questão do bem. Aí no erudito foi desenvolvendo a inteligência. Aí para o outro, para o espírito sábio, ele já estava no bem e a inteligência caminhando. Aí no superior, aliou os ciência, sabedoria e bondade. E a coisa foi crescente, até chegar na condição de espírito puro. Então, isso é um caminhar, é uma linha progressiva. A gente vai aprendendo, evoluindo, encarnação a encarnação, para que a nossa condição, para que a nossa progressão moral ocorra. A gente não aprende da noite para o dia, graças a Deus, né? Porque senão ficava difícil. A gente vai aprendendo a cada reencarnação, Deus vai dando essa oportunidade para a gente aprender. Então, quando a gente atinge a condição de espírito puro, essa superioridade intelectual e moral é, como ele diz aqui, é absoluta. Então, primeira classe, eles percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer as provas e nem as expiações. Então, não tem mais que reencarnar. Não estando mais sujeitas a reencarnações em corpos perecíveis. Para eles, é a vida eterna, que realizam no seio de Deus. A vida eterna no sentido porque não precisam mais reencarnar, né? Mas a gente sabe que esses espíritos continuam trabalhando incessantemente. Eles não ficam lá a vida eterna no sentido de berço esplêndido, parados, não. Aí que eles trabalham mais, cada vez mais, né? A gente vai progredindo e trabalhando para essa grande obra de Deus, né? Construtores de mundos. Aí a gente vê aí Jesus, um dos espíritos puros, o espírito puro que a gente conhece, governador da Terra, estava lá no momento de criação do planeta Terra, trabalhando lá, mexendo naquele caldo primitivo que era a Terra. Então, olha todas as possibilidades, né? Não lá parado, como tocando harpinha no céu, né? Ele estava lá em processo de trabalho desgastante. Então, eles gozam de uma felicidade inalterável, porque não estando sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é absoluta. A de mocidade... meu Deus, estou engolindo tudo aqui as palavras. A de uma ociosidade monótona. Olha o que eu acabei de falar. Não é aquela coisa monótona, parada. Não, eles vão construir, eles vão trabalhar dessa grande obra de Deus. Eles vão ser os grandes engenheiros siderais, vão participar dessa grande
obra da criação. Eles vão ajudar a servir o Pai literalmente nas palavras, né? Eles vão ser os mensageiros e os ministros de Deus. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a aperfeiçoar e lhes designam suas missões, assistem os homens nos seus desesperos, concitam-nos ao bem ou a expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema. Quer dizer, eles trabalham o tempo inteiro. Olha que bênção, né? Então, a gente só tem a agradecer, né? A gente só tem a agradecer porque a gente vê que a gente, nessa progressão dessa escala maravilhosa que a gente aprende aqui, que nada é estanque, e que essa é uma grande espiral, né? Que Leon Denis traz para a gente, que é uma espiral a nossa evolução. E essa escala, ela está, né, nessa espiral crescente, graças a Deus, a gente não está parado nunca. A gente vê exatamente como é que essas ordens aqui, a da 10ª, né, até a 1ª classe, como que a gente vai caminhando e sempre de forma progressiva, aproveitando sempre as oportunidades que Deus nos dá de sermos melhores. Então é isso, meus irmãos. Desculpem os gaguejos, né? Mas já é o cansaço do dia, mas agradecendo muito a oportunidade de mais um estudo aqui na nossa casa querida. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais por mais uma oportunidade bendita de aqui estarmos. Que tenhamos um bom sábado, um bom domingo, e que Deus, que Jesus proteja o lar de cada um de nós. Que assim possa ser, graças a Deus.